Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse congresso. Antes de tudo, vou me apresentar a vocês. Me chamo Simone Neta, sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, especialista também em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sou presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, subseção de Itamaraju, Bahia, que é a cidade onde eu resido. Fui vice-presidente também da Comissão de Direito do Consumidor, da mesma OAB, da mesma subseção. Sou professora também em cursos de especialização em Direito Médico e da Saúde para advogados, né? Especializações focadas na área jurídica. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a importância do direito médico preventivo na segurança da atuação do médico, do profissional de saúde, de forma bem especial aqui do médico, que a gente sabe que são os mais demandados em processos judiciais. Bom, o que eu quero falar aqui para vocês? No primeiro momento, eu quero que vocês compreendam o que é direito médico, o que é direito médico preventivo. Como eu estou falando aqui hoje para um público que não é advogado, né, um público que não é do meio jurídico, preciso esclarecer para vocês o que seria o direito médico. Para muitos é tudo muito novo, até para os advogados mesmo. Quando a gente chega falando sobre direito médico preventivo, muitos advogados não sabem o que é, não sabem o que significa. E eu vou deixar aqui para vocês, claro, o que é, de uma forma, pelo menos, não tão técnica, no que eu digo no sentido jurídico. Vou tentar esclarecer para vocês todas as informações que eu vou trazer nessa palestra, sem ter o chamado juridiquês, para que vocês realmente compreendam o sentido de tudo que eu quero explanar para vocês aqui hoje. Bom, o direito médico, pessoal, é uma área do direito, uma área de atuação do direito, em que o advogado estuda de forma específica a responsabilidade dos profissionais de saúde, de forma muito especial dos médicos, como eu falei para vocês, são os mais demandados. Então, o direito médico busca o quê? O advogado que estuda, que se especializa nessa área, ele se aprofunda no conhecimento da responsabilidade desses profissionais de saúde, de forma especial dos médicos. Então, ele faz uma análise, ele estuda de forma bem aprofundada a responsabilidade civil do médico, ele estuda de forma bem aprofundada a responsabilidade penal do médico e também a responsabilidade administrativa, no que tange as questões éticas, porque a gente sabe que o advogado sabe, talvez você aí, médico, não saiba, mas o médico ele tem responsabilidade em 3 esferas. Então, em um processo judicial, o médico pode responder tanto em uma ação de indenização que versa ali na vara civil, que é sobre a esfera civil, como também o médico, pelo mesmo fato, ele pode ser processado na esfera criminal, responder um processo penal. E ainda ele pode também, pelo mesmo fato, responder um processo ético-disciplinar perante o seu conselho. Então, o advogado que se especializa no direito médico e da saúde, ele está apto a atuar nessas demandas, certo? Ele tem ali o conhecimento que faz com que ele consiga fazer a defesa de forma plena desses profissionais. Então, quando a gente faz esse aprofundamento, né, nessas áreas, nessas responsabilidades que o profissional tem, a gente começa a encontrar ali algumas possíveis soluções e a gente tenta também suprir algumas lacunas que existem na atuação profissional para que o médico não seja processado, ou pelo menos para minimizar as chances de ser processado. E aí que entra o direito médico preventivo, que é o que eu vou falar aqui hoje, né? Qual a importância, por que o direito médico preventivo é importante para a atuação do médico? Então, o direito médico preventivo, a gente já está falando aí no nome, direito médico preventivo. A gente utiliza as técnicas de aprofundamento da questão da responsabilidade do profissional e a gente cria programas que fazem com que o médico fique protegido e, com isso, minimize a chance de receber processos judiciais. Então, isso funciona, o direito médico preventivo, ele funciona como um gerenciamento de riscos. O advogado faz o gerenciamento de riscos de modo com que o médico não venha a sofrer processos, ou pelo menos que diminua essa chance de ter os processos, mas se caso o médico vier a ter os processos, a chance de condenação
diminui pelo fato de que ele está fazendo tudo correto, tem toda a documentação. E também com essa proteção que o direito médico preventivo traz, essa prevenção, o médico ele tem todos os meios de provas para se defender em um processo judicial, em um processo ético disciplinar. Então, isso o que melhora a defesa do profissional. Então, se caso o profissional ele for processado, ele tem todos os meios de provas para se defender. Porque quando a gente fala sobre provas em processos judiciais, em processos também éticos, a gente tem que entender o seguinte, de forma bem específica aqui em processos judiciais, a relação médico-paciente é uma relação que para os tribunais brasileiros, para a jurisprudência, é considerada uma relação de consumo. E no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem bem claro que o ônus da prova aí é invertido. Em regra, quem alega tem que comprovar o que está alegando. Mas, por conta do Código de Defesa do Consumidor, em algumas relações em que a parte que está alegando é hipossuficiente na questão de produção de provas, aí há a inversão desse ônus da prova. Então, o fornecedor de um serviço que tem que comprovar que realmente aquilo que o paciente está alegando, que o cliente está alegando, não é verdade. E o profissional liberal, o médico, que ele entra como um fornecedor. Então, o ônus da prova é do médico. Quando o médico ele tem ciência da importância do direito médico preventivo, ele consegue se assegurar de que, se porventura tiver um processo judicial, ele tem todas as provas necessárias para se defender em um processo da melhor forma. As provas, a prova é o coração do processo. Então, se o processo não tem prova, principalmente para a parte que tem o ônus de produzir essa prova, fica muito difícil se livrar de uma condenação, mesmo se a parte não tiver realmente contribuído para aquela alegação que a parte autora está alegando em uma ação inicial no processo, numa petição inicial, que é o primeiro momento ali que a parte faz a alegação de que houve um fato que pode fazer com que o médico seja condenado. Então, é importante o direito médico preventivo para esse ponto também, na questão da produção de prova, e, lógico, para a atuação do profissional de forma plena, para que o profissional ele realmente esteja despreocupado na sua atuação. E aqui eu quero fazer uma distinção. Eu quero que vocês acreditem que o direito médico preventivo é a medicina defensiva. Inclusive, a medicina defensiva é algo que muitos condenam, né? Que é condenado, e realmente eu considero que a medicina defensiva não é o melhor caminho. Porque a medicina defensiva, ela não tem a função de proteger o médico. Pelo contrário. E nem a relação médico-paciente. Eu acredito que a relação médico-paciente, ela precisa sim ser valorizada. Se ela for valorizada e for muito bem trabalhada, os processos judiciais contra os médicos têm uma chance de realmente diminuir. E o direito médico preventivo tem essa função de fortalecer essa relação e não criar uma barreira, uma blindagem para o profissional de saúde. Então, a medicina defensiva é quando o médico está o tempo todo na defensiva, com receio de sofrer processo judicial, e ele se preocupa o tempo inteiro em criar mecanismos para defesa, certo? E está tudo certo no que tange de querer se proteger. É comum, né, que nós tenhamos receio, nós queremos ter uma proteção diante da atuação profissional, e eu digo isso em qualquer atuação profissional, não só dos médicos. Eu também, como advogada, me sinto segura quando eu estou ali fazendo tudo da forma com que eu consiga me defender, eventualmente, em alguma questão que também o cliente pode fazer. Mas a gente precisa entender que agir somente na defensiva não é estratégico e também não é ético. Então, o direito médico preventivo tem essa diferença da medicina defensiva, porque a medicina defensiva não utiliza técnicas, o médico está o tempo todo com receio, e ele cria mecanismos ali que muitas vezes não trazem proteção jurídica para eles. Às vezes o médico tem uma conduta que ele acredita que aquela conduta vai trazer uma proteção jurídica para a sua atuação profissional, mas na verdade não vai trazer, até porque o médico ele tem um conhecimento técnico que não é jurídico, não é mesmo? Então, quando a gente tem um profissional, um advogado que faz uma implementação de programas que visam
proteger a atuação profissional é com embasamento jurídico e é sem criar essa barreira entre o médico e o paciente. Então, o direito médico preventivo faz com que o médico ele esteja protegido, mas que ele tenha ali ele tenha uma liberdade na sua atuação profissional para que ele consiga estar tranquilo diante do seu paciente. Então, não vai ter interferências externas. Por que eu digo de questões de interferências externas? Porque quando a gente fala sobre medicina defensiva, o médico, pelo fato dele estar com muito receio, de ter um processo judicial, de saber que os números de processos judiciais contra os médicos é muito grande, ele começa, às vezes, a deixar que interferências externas ali entrem naquela relação médico-paciente. Então, muitas vezes, tem questões relacionadas à saúde suplementar, aos operadores de planos de saúde, que muitas vezes interferem na relação médico-paciente. No SUS também, o médico que age na defensiva, às vezes ele acaba até onerando o sistema. Por quê? Pelo fato de que, às vezes, ele pede exames que talvez não seriam necessários naquele momento, mas ele pede aquilo para tentar se justificar em um eventual processo judicial, de que ele pediu tudo que deveria ter pedido, pediu até demais, talvez. Então, a medicina defensiva, o foco deixa de ser a atenção e a saúde do paciente para ser a defesa do profissional. E não é isso que o direito médico preventivo faz. O direito médico preventivo, sim, cria mecanismos, programas, de acordo com o ponto de vista jurídico, sob a ótica jurídica, para a proteção profissional, mas também de acordo com o Código de Ética Médica e para a valorização da relação médico-paciente. Então, quando o médico tem seja uma assessoria, seja pelo menos um conhecimento que vocês estão tendo agora da importância do direito médico, o que é o direito médico, o que é o direito médico preventivo, vocês conseguem fazer com que a atuação de vocês seja baseada no ponto de vista jurídico, tanto para a sua proteção, como também para a proteção do seu paciente. Porque o direito médico preventivo visa garantir a segurança do médico na sua atuação profissional e também na atuação do paciente. E aí vocês podem perguntar, tá, mas como que isso funciona? E eu vou explicar para vocês. O direito médico preventivo, quando a gente cria programas para implementação, seja de uma clínica médica, no hospital, em um consultório, a gente cria programas de adequação. Esses programas fazem adequação tanto do ponto de vista legislativo, jurídico, das normas que a gente tem, do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal. A gente também faz uma adequação do que tange ao Código de Ética Médica, as resoluções do Conselho Federal de Medicina, e a gente consegue fazer com que o profissional esteja em conformidade em todos esses pontos, certo? Com isso, a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, as resoluções, o Código de Ética Médica, visam que também beneficiar o paciente, não é só para a proteção do profissional, visa também beneficiar o paciente e assegurar o paciente de que ele terá um melhor serviço, de que ele terá a sua autonomia. Então, quando a gente cria esses programas, a gente acaba também fortalecendo essa relação e dando segurança para ambas as partes que estão envolvidas naquela relação, e até mesmo para os familiares também. Então, quando a gente estabelece esses programas que vão ser implementados, seja no consultório clínico, hospital, a gente cria programas, por exemplo, relacionados aos documentos médicos. A gente sabe, por mais que os profissionais eles sabem que tem que fazer os documentos, que esses documentos são importantes, tanto para a sua atuação ali com o paciente, para o desenvolvimento da sua atuação, mas muitas vezes eles não sabem que aquela documentação pode servir como prova em processo judicial. Então, o advogado que é especialista em direito médico da saúde, que é especialista no direito médico preventivo, tem o condão de esclarecer, sob o ponto de vista jurídico, o que é daqueles documentos médicos que pode servir como prova em um processo judicial. Então, auxilia o médico, por exemplo, no preenchimento de um termo de consentimento informado, no preenchimento do prontuário. E talvez vocês podem até estar se dizendo aí, nossa, mas eu já sei preencher o termo de consentimento informado, eu sei preencher o prontuário do paciente e os demais documentos médicos. Sim, a gente sabe que os médicos já sabem fazer isso.
né? Afinal de contas, faz parte do ato médico ali, o preenchimento do prontuário, a entrega do termo de consentimento informado, mas o médico, ele não sabe qual é o entendimento jurisprudencial, qual é o entendimento dos tribunais superiores, no que tange a sua responsabilidade na entrega de um termo de consentimento informado, por exemplo, ou também no que tange ao preenchimento do prontuário em um processo judicial, o médico não sabe o que o juiz vai levar em consideração na hora do julgamento do que está ali naquele documento. Então, com o olhar jurídico, com o olhar clínico jurídico, a gente consegue aliar esses documentos, o preenchimento desses documentos, tanto do ponto de vista técnico-médico, quanto do ponto de vista técnico-jurídico. E eu sempre digo que esses documentos médicos e tudo que está relacionado à atuação profissional, ou também à atuação da empresa de saúde, são documentos, é uma atuação, é uma implementação, quando a gente fala da implementação dos programas de direito médico preventivo, que são feitos tanto com a parcela de contribuição do advogado, como também com a parcela de contribuição do médico, do gestor da empresa de saúde, por exemplo. Então, a gente precisa do conhecimento de ambas as partes para fazer com que o profissional de saúde ou uma empresa de saúde tenha segurança, né? E se porventura for vir a ser processado, tem todos os meios necessários para produzir uma boa defesa e, consequentemente, se livrar de condenações. E a gente sabe que muitas vezes existem condenações desnecessárias. Condenações desnecessárias, não, perdão. Às vezes existem processos desnecessários. Pode até ser que alguém pense que também existem condenações desnecessárias, mas eu não posso dizer isso aqui porque o juiz, quando ele determina, às vezes passa um processo, tem um recurso, vai transitar em julgado, então não posso dizer que é desnecessário porque foi uma decisão do juiz, mas nem sempre as decisões são tão justas assim. Então, essa é a melhor forma da gente tratar. Mas muitas vezes existem processos que poderiam ser evitados. E poderiam ser evitados com a valorização da relação médico-paciente e por meio, sim, de mecanismos que visam proteger a atuação do profissional e também o paciente, a relação médico-paciente propriamente dita. Então, o médico ele precisa compreender o seguinte, para que ele consiga exercer a sua atividade com o máximo de segurança possível. Aqui eu não estou querendo dizer para vocês que vocês precisam ter um advogado, que vocês precisam contratar um advogado. É importante? Sim, é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o advogado só é importante quando já tem um problema instalado. E aqui eu quero mostrar que não, pelo contrário. É muito mais importante ter o advogado como aliado antes de ter o problema instalado, porque se porventura for ter um problema, já sabe os caminhos ali para fazer uma melhor defesa. Mas eu quero que vocês compreendam aqui, hoje, nesse momento, o que vocês precisam levar em consideração que vão ajudar vocês na atuação médica, que vocês vão conseguir realmente atuar de forma segura, tranquila. Quero que vocês compreendam que essa relação médico-paciente é uma relação de consumo, e quando a gente fala sobre relação de consumo, a gente tem alguns princípios basilares que fazem parte dessa relação. Então, no que tange a relação médico-paciente de forma bem clara, eu gosto muito de ressaltar a informação, o direito à informação, em qualquer processo judicial que versa sobre questão de consumo, o primeiro ponto que é levantado é o direito de informação, certo? Na relação médico-paciente, o processo judicial contra o médico também não é diferente, porque aí vai incidir o Código de Defesa do Consumidor. E como é um dos princípios básicos da informação, o médico muitas vezes precisa comprovar que deu todas as informações necessárias para o paciente diante do procedimento, por exemplo. Então, quero que vocês compreendam que a informação é o ponto principal em qualquer defesa judicial. Então, estejam atentos para todo tipo de informação que vocês passam para o paciente. Eu sei que vocês já sabem que é importante, que é preciso passar as informações, mas eu quero que aqui vocês compreendam que, além de passar as informações, sob o ponto de vista jurídico, é importante que vocês façam prova de que essas informações foram passadas, tá? Por que isso, Simone? Porque em processos judiciais a gente precisa de provas, e a prova é você que vai precisar produzir. Então,
Eu sei que vocês já sabem que precisa passar informação, que a informação também está diretamente ligada à autonomia do paciente. O paciente que está informado, ele sabe dizer se ele realmente quer fazer um procedimento ou não, ele tem autonomia para isso, porque ele recebeu todas as informações necessárias e verdadeiras para ele ter essa decisão. Mas é importante que vocês tenham conhecimento de que, se isso for com o processo judicial, a gente precisa comprovar. Então, por isso que eu falo, quando a gente faz a instalação dos programas de direito médico preventivo, a gente cria ali mecanismo nos documentos para fazer com que o médico, além de passar a melhor informação, além de esclarecer da melhor forma, ele também tenha prova de que aquilo foi feito, para que em um eventual processo judicial ele consiga se defender da melhor forma. Quando a gente fala do termo de consentimento informado, que é um ponto assim fundamental no que tange a questão da informação que eu falei para vocês, né? A gente já fala tempo de consentimento informado, livre, esclarecido. É um momento assim que às vezes eu vejo que alguns profissionais, alguns médicos, às vezes algumas instituições deixam um pouco de lado, não dão tanta importância, mas no processo judicial isso tem um efeito muito grande. E todas as vezes que eu estou com os meus clientes, a gente sempre faz ali as conferências. Eu sempre pego, porque na grande maioria das vezes o médico ele já tem um modelo de termo de consentimento formado, que ele já utiliza. Mas eu sempre faço um levantamento desses termos de consentimento, faço as identificações dos riscos ali, das falhas, das lacunas que eu encontro que poderiam ser alegadas em processos judiciais, e ali a gente confecciona novos documentos. Eu confecciono novos documentos para que o profissional ele realmente tenha uma defesa adequada. Por que eu digo isso? Porque as decisões dos tribunais é no sentido de que os termos de consentimento informado não podem ser por meio de modelos, certo? E isso significa o quê? Aquele modelo genérico que já tem lá no site da Sociedade Brasileira, ou que às vezes eu falo isso até porque eu presto serviço para muitos médicos que trabalham com a dermatologia e às vezes vem até aqueles termos que a própria marca ali, do preenchimento, do ácido hialurônico e do botox manda. Aqueles termos são modelos genéricos. E as decisões dos tribunais superiores já entenderam que modelos para a utilização de termo de consentimento não é... Ali o médico ele não tem segurança de que de fato passou informação. E ali eles consideram como um blanket consent. Isso significa o quê? É um termo de consentimento em branco, genérico, que não passa todas as informações necessárias para o paciente. Então, é importante que o termo de consentimento informado seja realmente um termo de consentimento informado, como manda o figurino. O termo de consentimento informado, feito especialmente para aquele paciente, que inclua todas as situações que são referentes à situação de saúde daquele paciente de forma específica, daquele procedimento. Um exemplo, um termo de consentimento informado que, no mesmo termo de consentimento, você fala sobre preenchimento e botox ao mesmo tempo, procedimentos diferentes, e um termo de consentimento só, em que o paciente, às vezes, vai fazer só um desses procedimentos. Quando a gente junta no processo judicial, o juiz ele já olha e já vê que é um modelo genérico, né? Um modelo que você utiliza para todos os pacientes. Então, isso aí não vai te dar segurança jurídica nenhuma. Pelo contrário, vai só prejudicar em uma defesa no processo judicial. Então, é importante que vocês tenham em mente que a informação precisa ser o mais clara possível. Outro ponto importante no termo de consentimento informado é que, muitas vezes, quando é utilizado esses modelos de termo de consentimento, a linguagem que é passada ali não é uma linguagem passada para o paciente, que é leigo em questões técnicas relativas à saúde. Então, muitas vezes, é importante que, a depender também do grau de conhecimento de cada paciente, fazer uma adequação na linguagem do termo de consentimento informado. Esclarecer tudo que está ali, para que o paciente realmente compreenda. Por quê? O paciente ele precisa ter a informação. E a gente não está dizendo aqui que você só basta entregar o documento, não é isso que eu quero dizer, mas você precisa entregar o documento, é importante para a sua defesa em processo judicial, isso é indiscutível, mas você também precisa explicar, esclarecer. Mas no processo judicial, não tem nada que vai comprovar que você de fato esclareceu, que você explicou sobre cada
trecho que tinha no termo de consentimento, sobre cada termo técnico. Então, se você tiver um termo de consentimento informado que está claro, que está específico para o paciente, que tem uma linguagem que o seu paciente compreenda, em um processo judicial, ele não pode alegar, por exemplo, que ele não entendeu determinado termo médico. Tá? Ou que você não passou essa informação. Então, por mais que você tenha passado essa informação, vai ser muito difícil você produzir uma prova nesse sentido se isso não estiver documentado. Então, quanto à questão do termo de consentimento informado, faça um termo de consentimento informado que seja o termo de consentimento específico, claro, com uma linguagem mais clara, mais objetiva. É importante no termo de consentimento informado também deixar espaços em branco para que o paciente ele possa fazer perguntas para o médico, para que ali você mostre em processo judicial, por exemplo, que você deu oportunidade para o seu paciente para que ele questionasse o que está escrito ali e para que você pudesse realmente explicar, informar, olha a palavra mágica, informar tudo que fosse necessário. E muitas vezes, quando eu vou fazer aquele levantamento que eu falei para vocês, que eu faço com os meus clientes, dos documentos que eles já utilizam nos consultórios, nas clínicas, eu encontro termos de consentimento que diz que ali não informou todos os riscos que podem ocorrer em um determinado procedimento, todas as reações que podem ocorrer. Eu sei que muitas vezes fica inviável colocar tudo que pode acontecer em um documento, mas o ideal é que sim, você passe o maior número de informações possíveis. E se puder passar tudo, passe tudo, porque em um processo judicial, se você deixa de colocar qualquer coisa, a responsabilidade que você tem é muito grande e a chance de você ser condenado é muito grande também. Então, tudo aquilo que for previsível é importante que aconteça, que você inclua nesse documento para que o paciente tenha ciência e ali você consegue comprovar em um processo judicial que, de fato, você passou todas as informações necessárias e que o paciente, sim, tinha autonomia para poder consentir com aquele procedimento que foi realizado, que ele estava ciente de todos os riscos, de todas as complicações possíveis. Então, é muito importante incluir ali tudo que tiver de possibilidade de complicação, de riscos daquele procedimento, da situação atual do seu paciente, para que, eventualmente, em qualquer questão judicial, questão ética também, você tenha proteção e você tenha prova de que tudo, de fato, foi informado. Então, é importante que, no tempo de consentimento, vocês deixem esse espaço em branco para esses questionamentos, é importante. E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar e que eu vejo que muitos profissionais fazem de forma errada, que não é a forma que vai assegurar em processos, é o momento da entrega do termo de consentimento informado. Tá? E eu digo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu vivo isso diariamente quando eu estou na consultoria com os meus clientes. Então, eu vejo que muitas vezes o momento da entrega do termo de consentimento informado não é o momento ideal, e isso também vai, com certeza, acarretar em questões judiciais e provavelmente condenações judiciais, se caso, aquela situação for levada ao Poder Judiciário. Por que eu digo isso? Um ponto importante que vocês compreendam é que quando a gente vai entregar um termo de consentimento informado para um paciente, o termo de consentimento informado já diz, o termo de consentimento informado, ele vai passar todas as informações necessárias para o paciente e ali o paciente vai dar o seu consentimento de forma livre, esclarecida. O paciente não tem condição de entregar o seu consentimento de forma rápida, por exemplo. O que isso significa, Simone? Bom, o paciente ele vai entrar para o centro cirúrgico e naquele momento ele entrega o termo de consentimento informado. O paciente chegou hoje no consultório para fazer o preenchimento, para fazer o botox. E naquele momento é entregue o termo de consentimento informado. Em poucos minutos o paciente colher a assinatura, aquilo não vai dar ao paciente toda a segurança necessária que ele precisa para ter condições de internalizar todas as informações daquele termo e dizer se ele realmente consente com que aquele procedimento seja realizado.
Por quê? Quando eu falo, por exemplo, da questão de chegar para um procedimento cirúrgico no hospital e ali é entregue o termo de consentimento informado naquele momento. Bom, o paciente já está em uma questão que ele já pode estar ansioso, já pode estar preocupado, entrando para a sala de cirurgia para preencher um termo de consentimento informado, não é o ideal. Primeiro, porque provavelmente ele não vai nem ler. Segundo, porque aquele documento ali, em um processo judicial, vai ter todas as informações da data de assinatura e vai ser visto que foi assinado no dia da cirurgia, e aquilo ali vai caracterizar que o paciente ele não foi devidamente informado. Então, o momento de entregar o termo de consentimento informado não é o momento de que vai realizar o procedimento. O ideal é que seja entregue o termo de consentimento informado antes, né, de preferência dias antes. Então, um exemplo prático aqui para vocês. O paciente vai para a consulta para fazer o Botox. Então, é interessante que ali você faça toda a anamnese, que instrua o paciente, mas é interessante que você não faça o procedimento naquele primeiro dia. Seria interessante marcar um retorno para fazer o procedimento, ali entregar o termo de consentimento informado. O paciente pode até levar para casa esse termo de consentimento informado, uma cópia, ler, pedir esclarecimentos naquele espaço branco, fazer algumas perguntas, ali você esclarecer todas as dúvidas, assinar. É importante mostrar que aquele termo de consentimento informado ele foi entregue antes do procedimento, então, assim, muito cuidado com as datas que são colocadas, porque num retorno, aí sim, o paciente compreendeu, você tirou todas as dúvidas ali naquele espaço em branco, se teve dúvidas, é importante que você responda até aquelas dúvidas ali também, para mostrar que houve realmente uma conversa entre você e o paciente, e aí sim você realizar o procedimento. No procedimento cirúrgico, a mesma coisa. Então, quando o paciente estiver na consulta com o cirurgião, antes da cirurgia, é importante passar esse termo de consentimento informado, explicar como vai ser o procedimento, quais são as possibilidades de resultados, explicar que não tem como garantir um resultado, e deixar isso muito bem claro no seu termo de consentimento informado, e entregar de forma prévia e mostrar no documento que isso de fato foi feito, que aquele documento foi entregue de forma prévia e que no ato, no momento da cirurgia, quando realmente aconteceu o procedimento cirúrgico, o paciente ele já tinha assinado dias antes do tempo de consentimento. E isso eu falo com vocês também, conhecimento de causa, certo? Porque em processos judiciais, quando a gente junta um termo de consentimento informado que foi entregue no dia do procedimento, a jurisprudência tem entendido de que aquele termo de consentimento informado ele não é válido, porque ali não deu tempo de o paciente processar se ele realmente tinha condições de consentir, se ele conseguiria ali sanar, ter todas as dúvidas sanadas e todas as questões referentes às questões técnicas, tudo quanto for dúvida referente à questão técnica e de riscos e complicações. Então, é importante que vocês façam a entrega desse documento de forma prévia, e esse documento, pessoal, é importantíssimo. É um dos documentos, assim, que se eu fosse falar hoje, qual o documento que você precisa ter mais cuidado? O termo de consentimento informado e o prontuário. Por isso que eu pontuei esses dois documentos aqui, e agora eu vou falar sobre o prontuário para vocês. Porque termo de consentimento informado, prontuário, preenchimento adequado do prontuário, são pontos muito enfatizados em processos judiciais. São pontos que, em uma sentença judicial, os juízes eles colocam muito ali em jogo. Então, é importante que vocês saiam daqui hoje entendendo, compreendendo a importância desses documentos para a proteção de vocês no que tange a atuação profissional. Então, o tempo de consentimento informado, passei aqui alguns pontos básicos para que vocês já consigam fazer isso aí no consultório de vocês, na clínica, no hospital. E o prontuário. O prontuário também, ele precisa ser muito bem esclarecido, muito bem redigido, na verdade. Dedique um tempo maior para o preenchimento do prontuário. O prontuário também é uma grande prova em processo judicial, importantíssimo. Então, um ponto que acontece muito, que é muito questionado em processos judiciais, é o preenchimento de prontuário com siglas, com abreviações, rasuras em prontuários também. Isso aí tudo é questionado em processo judicial. Primeiro porque o juiz, ele não é médico, certo? Tudo bem que a gente tem um perito, que é médico, quando a gente tem ações que versam sobre erros médicos, por exemplo. Mas o juiz que vai julgar a sua ação, ele não é médico.
Então, quanto mais claro tiver para um público que é leigo, no sentido de questões técnico-médicas, é importante que você realmente esclareça, porque quem vai julgar no processo seu é o juiz e ele não tem nenhum conhecimento médico. Então, muito cuidado com as abreviações. A rasura também, a gente tem que tomar muito cuidado em rasurar o prontuário, porque em processo judicial, se a gente vai anexar a defesa do médico, anexa um prontuário que tem uma rasura, por exemplo, o juiz pode achar que houve ali uma espécie de fraude, de adulteração, pode achar que houve uma adulteração do documento e aquilo ali prejudicar a sua prova. Então, por isso que eu digo, reserve um tempo para que você preencha o seu documento, para que você preencha pronto, cuidadosa, com todas as informações necessárias, que você faça ali, que você junte ao prontuário todos os exames, tudo que for necessário, porque tenho certeza, em um processo judicial, aquilo ali vai ser analisado e não só pelo perito médico, o juiz ele não é médico, então tem que esclarecer da melhor forma, mostrar toda a evolução do paciente, pensando que aquilo, lógico, além de ser um documento que vai ser importante para a atuação de toda a equipe, que a gente sabe que o prontuário é um documento que outros profissionais de saúde também vão precisar utilizar, mas é importante também pensar que se porventura acontecer qualquer situação que você venha a ser questionado judicialmente, você passou todas as informações necessárias, e eu digo aqui que não é para você criar situações ou ficar com medo, não. Colocar tudo que realmente está acontecendo ali no prontuário, qualquer questionamento do paciente, qualquer situação que você veja que pode desestabilizar a relação médico-paciente, sempre trazer a prontuário, porque aquilo em processo judicial, com certeza, vai te trazer uma maior segurança e vai melhorar a sua defesa. Então, esses pontos do termo de consentimento informado e do preenchimento do prontuário é de suma importância. Tem outros pontos que a gente pode falar aqui, eu vou só pontuar aqui porque a gente não tem tanto tempo, mas, por exemplo, uma questão que é muito trazida a mim pelos meus clientes é a questão do retorno. Como que funciona o direito do retorno, por exemplo? Tem muitos casos que, às vezes, o paciente ele vai ao judiciário por conta de um retorno, sabe? E tanto aí a gente tem uma responsabilidade tanto da instituição de saúde como também do profissional. O profissional, para ele ser responsabilizado, a gente precisa mostrar em processo judicial que há culpa desse profissional, ou seja, há negligência, imprudência e perícia. A instituição de saúde não. Então, se você é dono de clínica, presta atenção nisso. A instituição de saúde, ela não precisa ter prova da culpa dela, que ela foi negligente, prudente ou imperita, não precisa. O estabelecimento de saúde, ele responde de forma objetiva. A gente fala sobre responsabilidade objetiva no direito, né? A responsabilidade objetiva não precisa comprovar a culpa. Então, basta ficar comprovado que houve o dano, o paciente sofreu um dano, houve aquele ato, aquele fato que ocasionou esse dano, e há um nexo causal, né? Aquele fato que foi feito, por exemplo, pela instituição de saúde, pela clínica, causou dano ao paciente e tem um nexo causal entre eles. O dano foi realmente decorrente do fato, do ato praticado pela instituição, por exemplo. Aí a gente configura a responsabilidade de uma instituição de saúde, de uma clínica médica, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre a questão de retorno, aí o paciente ele pode entrar com ação tanto contra o médico, mas também contra a instituição de saúde. E o que acontece? Quando é contra a instituição de saúde, não precisa ficar comprovada a culpa, então é muito mais fácil de ter uma condenação. Então, no que tange a questão de retorno, porque eu vejo que é uma coisa muito recorrente, é importante ter também, por exemplo, um documento que você mostre que você passou a informação de como funciona o seu retorno, de quanto tempo tem para o paciente retornar para o seu consultório. Lembre-se que é uma relação de consumo e a informação, novamente falando da informação aqui, é o princípio basilar. Então, se tiver um processo judicial, você vai ter que fazer prova de que você passou essa informação referente ao seu retorno. O retorno, em tese, ele não é obrigatório, mas se você, por exemplo, pediu exames e precisa ver aqueles exames, se você, ali no primeiro contato com o paciente, pediu algumas informações que naquele momento
não foi possível, e ali não foi possível você, por exemplo, dar um diagnóstico para o paciente, porque precisava analisar os exames, por exemplo, tem que ter o retorno, né? O retorno é como se fosse uma continuidade daquele contato inicial ali no primeiro momento do paciente com a consulta. Então, é importante que vocês também tenham isso documentado, porque esse ponto do retorno também é um ponto que leva a processos judiciais. Então, muito cuidado quanto a isso, e porque no que tange a questão da responsabilidade da instituição de saúde, o paciente ele pode entrar com uma ação diretamente contra a instituição, dizendo que a própria instituição não passou a informação necessária quando for marcar a consulta, por exemplo. No momento da marcação da consulta, a secretária não passou as informações necessárias no que tange ao retorno. Então, é importante que essas informações sejam passadas previamente. Tudo que tange referente ao retorno médico é interessante, a depender da política também interna da sua instituição, do seu consultório, da sua clínica, que essas informações às vezes sejam passadas até de forma prévia pela secretária e seja documentado para que em um eventual questionamento do paciente você também tenha a prova de que de fato informou. Então, é importante assim que você compreenda a sua atividade profissional, é importante que você entenda a política da sua clínica, do hospital, da sua empresa de saúde, para que você crie ali os mecanismos necessários de forma ética, de acordo com o nosso sistema, com o nosso ordenamento jurídico, né, o ordenamento jurídico brasileiro, para que você tenha segurança, ofereça segurança aos seus pacientes e consiga, de fato, exercer a medicina da melhor forma. E para finalizar esse momento que eu estou aqui com vocês, espero realmente que eu tenha passado informações de qualidade que vocês consigam aplicar, porque a minha intenção aqui hoje não é trazer termos teóricos, até porque não seria interessante para vocês termos teóricos relativos a questões jurídicas, mas eu queria trazer aqui exemplos práticos para que vocês já começassem a aplicar o direito médico preventivo hoje na atuação profissional de vocês e no consultório de vocês. Espero que vocês tenham realmente compreendido toda a importância do direito médico preventivo para a atuação profissional, tenham entendido e compreendido a diferença do direito médico preventivo da medicina defensiva, são situações completamente diferentes que não se confundem. E sim, vocês precisam pensar na proteção profissional de vocês, isso a gente não tem dúvida, até porque o número de processos judiciais contra os médicos tem sido assim, cada vez maior. A judicialização por questões de erros médicos, tem sido cada vez maior contra empresas de saúde, agora então com a pandemia. Então, sim, vocês precisam se preocupar com a proteção de vocês, mas antes de tudo, vocês precisam se preocupar com o paciente e com a relação médico-paciente. E esse é o intuito do direito preventivo. Para finalizar, eu só queria ler uma frase para vocês, que é uma frase de um professor, que é o Dr. Flávio César de Sá, que é professor de ética da Faculdade de Medicina da Unicamp, e ele diz o seguinte: 85% dos processos contra médicos não aconteceriam se tivesse ocorrido uma boa comunicação entre médicos, pacientes e familiares. E é isso que o direito médico preventivo busca, fortalecer essa relação e essa comunicação e, logicamente, fazer prova de que isso de fato aconteceu, para trazer segurança para a atuação do médico. Muito obrigada pela oportunidade. Me sigam no Instagram para mais informações, @simone.neta. Estou lá, também sou professora para advogados, então sempre trago algumas dicas que vocês podem